Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Eu espero que agora esteja tudo bem. O meu microfone aqui está com problema, tive que gravar essa aula um monte de vezes, tá? Vou tirar isso daqui. Essa aula nós vamos fazer um desafio em Rust. Você vai criar um jogo de blackjack. Rust não é fácil. Rust não é complicado, é diferente. Foi criado para proteção de memória. Não é uma linguagem para você usar de uso geral, embora as empresas e o mercado pense diferente. E eu uso uma abordagem incremental para ensinar o Rust. Eu procuro adiar os problemas até que eu tenha que resolvê-los, tá? No primeiro vídeo, por exemplo, eu falei para vocês que o Rust não usava garbage collector. Falei, eu uso a reference count. Não é bem assim, tá? Rust não usa reference count. Mas na hora eu precisava te dar alguma base para você entender. Se não usa garbage collector, usa o quê? Aí eu falei isso para você não se confundir. O mecanismo é bem mais complexo. Mecanismo de propriedade e empréstimo. E nós não falamos antes, não vamos falar nessa aula, só mais para frente que a gente vai falar. Então você tem que ir devagar. Não queira pular, colocar o carro na frente dos bois, não, porque senão você não vai aprender Rust e vai ficar dependente do chat GPT ou do Copilot. Não é? Eu sei que você faz isso, eu também faço. Para ajudar, mas não para me substituir. Então, tenta fazer esse exercício. Tem a correção lá, tem duas formas de correção, uma simples, o blackjack simples e o blackjack mais complexo. O simples é o que você tem que fazer. Evita ficar colando, tenta fazer você mesmo, você mesmo. Se ficar muito difícil, dá uma olhadinha. Os códigos que eu já mostrei para vocês são suficientes para vocês fazerem. E eu vou dar umas dicas aqui, tá bom? Mas tenta fazer, que é muito importante. Na aula que vem nós vamos corrigir isso, tá bom? Então vamos lá, continua aí. Muito bem, vamos lá. Esse PDF é muito importante. Leia até o final, leia mais de uma vez antes de você começar a fazer o desafio. Aqui estão as regras. É só seguir essas regras. E aqui estão algumas dicas. Você vai precisar criar um deck de cartas. Esse deck de cartas vai ter vários baralhos lá dentro. O baralho vai ter as cartas todas lá dentro dos naipes. Exceto o Joker, né? Coringa não tem. E você vai precisar sortear cartas desse baralho. Cada vez que você compra uma carta, você sorteia, remove a carta do baralho e adiciona a carta à sua mão. A mesa vai fazer a mesma coisa. Você vai precisar sortear um número aleatório para você saber qual carta do baralho você vai retirar. Então você vai usar o pacote, o Crate Hand. Crate é um projeto, um pacote em Rust. Tá? Você está criando um Crate. A gente só precisa adicionar a dependência no cargo Toml. Ou, se você preferir, cargo add dependência versão. Ele já adiciona no Toml. Tá? No seu código principal, você vai usar essa variável. Está aqui, ó, essa função. E use hand, é o crate que você adicionou, dois pontos, thread RNG, que é uma função. Eu preciso sortear um número aleatório. Cria uma variável mutável, tá? Usa a função thread_rng e aí você obtém um objeto aqui que pode gerar uma variável aleatória, um valor aleatório em um intervalo, que é a função genRange. Aqui é de 0 até deck.len exclusive. Então ele vai gerar, o primeiro número vai ser 0, o último vai ser deck.len menos 1. O que é deck.len? Nós já vamos ver. Deck é um vetor dinâmico, é o deck de cartas que a gente está usando, e len é o tamanho dele. Então eu estou sorteando um índice de 0 até o tamanho menos 1 do deck de cartas para poder remover essa carta. O que é um vetor dinâmico? Um vetor dinâmico é uma instância de std_vec. Tá? Existe vetor comum em Rust? Existe, mas
tanto o baralho, o deck de cartas, como as mãos, a mão do jogador e a mão da mesa, tem que ser vetores dinâmicos, porque eu vou removendo cartas do deck quando a mesa ou o jogador compram e adicionando cartas às mãos quando o jogador ou a mesa compram. Eu preciso de usar alguns métodos de VEC. Sempre que eu precisar instanciar ou reiniciar um vetor dinâmico, ó, let mut, variável mutável, deck igual a vec new. Ao longo do jogo, quando você for iniciar uma nova jogada, você tem que reiniciar a mão do jogador e a mão da mesa. Você vai atribuir a variável a vec new, aí você está reiniciando. Adicionando um elemento ao vetor dinâmico, é o método push. Aqui eu estou adicionando um elemento carta ao vetor dinâmico deck. Obtendo um elemento do vetor dinâmico, a gente poderia ir pelo índice. Mas o que eu quero fazer? Quando eu tirar uma carta do baralho, eu já vou remover ela fisicamente do baralho, porque eu vou botar na mão do jogador ou na mão da mesa. Então eu uso o remove e eu passo o índice aqui. Tá? Decisão é igual Java. Só que a gente não precisa colocar a condição entre parênteses. E tem a disjunção, né, e a conjunção aqui. Loops. O loop que a gente vai usar muito aqui é o for. For, variável de controle, in o intervalo. O intervalo é valor inicial inclusive, valor final exclusive. Então aqui eu tenho esse primeiro for aqui, ó, a variável de controle, que é esse underscore aqui, vai variar de 0, inclusive, até numdex exclusive, ou seja, numdex menos 1. Esse aqui vai de 0 a 3, por exemplo. Ok, mas por que a underscore aqui não é o nome de variável como está aqui? O Rust, ele vai te encher o saco se você declarar uma variável e não usar. E repara, eu não estou usando essa variável de controle nesses loops, assim como não estou usando essa variável. Eu só quero que esse for repita esse determinado número de vezes. Em outras linguagens, eu usaria um while, por exemplo. Como eu não vou usar a variável de controle, eu boto um underscore e ele ignora. Tá? Esse for aqui é diferente. Por quê? Porque aqui eu quero que a carta comece de 1 e vá até 13, inclusive. Não quero de 1 a 12, eu quero de 1 a 13. Por isso eu boto esse sinal de igual aqui, ó. Estou dizendo que esse intervalo aqui é intervalo fechado. Tá? Fechado em 1, fechado em 13. Aqui é aberto, fechado em 0, aberto em 4. Aqui é fechado em 1 e fechado em 13. Tá bom? Loop eterno é o loop. Tá? Como é que sai do loop? Break. Como é que eu, num determinado ponto, volto a iterar? Continue. Igual Java. Tá? E se eu tiver que iterar sobre um vetor dinâmico? For, variável de controle, in, o nome do vetor. A cada interação, a variável carta, que é a variável de controle, assume um dos elementos do vetor. Tá, eu vou precisar nesse jogo ler quanto o cara quer apostar, né? Quanto ele quer apostar naquela mão, naquela rodada, se ele quer continuar a comprar cartas, se ele quer continuar a jogar. Então, eu vou ter que ler coisas da stdin. Tá? Nós já vimos como mostrar algo na stdout com a macro println. Esse sinal de exclamação significa que é uma macro. E tem também a print, que ela não imprime um character return line feed no final do seu string. Como é que eu leio do teclado? Declaro uma variável mutável do tipo string, inicializando ela aqui, ó, é um novo string, e uso a função read, que é retornada pela função stdin do módulo IO do crate std. Então, std, IO, stdin, readline. Pronto. Readline espera uma referência mutável para um string.
Veja, a variável é mutável, mas eu não posso simplesmente colocar aqui, ó, entrada, porque aqui eu estou passando uma referência imutável. E o que é referência? Calma, que a gente vai ver isso. Não se preocupa agora, tá? Pensa como se fosse uma referência, passar por referência, porque a função readline vai precisar alterar a variável entrada. Então, por isso que tem esse E comercial aqui. Eu preciso da referência. Eu não posso só passar o valor de entrada. E essa referência tem que ser mutável. Eu tenho que poder alterar o conteúdo da variável entrada. Porque eu vou ler a linha e jogar na variável entrada. Tá? Converter para número. Entrada trim. Aqui eu estou definindo uma variável número, 2 pontos, e 32. Eu sou obrigado a colocar o tipo? Não. Só quando eu quero forçar um tipo. Então, eu quero que o número seja inteiro sinalizado de 32. Poderia ser U32 também, não sinalizado. Mas está aqui. Entrada trim. Ele vai pegar a entrada e tirar os caracteres finais, o line final. Parse vai transformar em número. E se der erro? Se der erro, o unwrap está falando, explode o erro. Tá? Existe um tipo de retorno em Rust que eu não quero falar agora, tá? Que ele vem embrulhado. O seu retorno vem embrulhado, tá? Você pode desembrulhar e aí ele vai usar um match para descobrir o que aconteceu. Você poderia colocar um expect aqui, por exemplo, mas eu não quero falar disso agora. Então bota só o unwrap, que ele vai desembrulhar. Se der erro, ele explode. Só isso, tá bom? O resultado é que o número vai receber um número inteiro. E aqui está o exemplo completo. Ó. Use stdio, tudo isso. Ah, mas por que você está usando IO stdin aqui? Porque eu só importei stdio. Se eu tivesse importado stdio, dois pontos, stdin, só precisaria usar stdin. Tá? Faz o exercício. Você está vendo que não é fácil. No código da aula tem duas versões do Blackjack. Tem uma chamada Blackjack Simples, se não me engano. Essa é a que eu espero que você faça. A outra é para uma discussão, para uma aula futura, tá? Mas tenta fazer. Então, um abraço, boa sorte para você.